O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, hoje eu queria de novo privilegiar para essa meditação o texto da carta aos Efésios que nós ouvimos. Ainda que seja assim, muito importante e central o texto do Evangelho da nossa vida, mas como não é possível aprofundar em tudo, hoje eu gostaria de dizer uma palavra sobre essa carta aos Efésios pela importância que o texto dela hoje tem, penso que não só para a nossa vida cristã, mas eu penso em última instância também para o mundo. Nós sabemos que São Paulo fez 3 viagens apostólicas e numa 4ª viagem, que sob certo aspecto também é apostólica, porque nela Paulo também exerceu o apostolado, mas foi a viagem que o levou, a 4ª viagem foi aquela que o levou preso para Roma. Então, não é no sentido mais estrito um caminho que Paulo estava escolhendo, guiado pelo Espírito fazer, mas é uma 4ª viagem. Na 2ª viagem, Paulo passa por Éfeso. Na verdade, na 2ª e na 3ª viagem, Paulo passa por essa cidade, que era a cidade de Éfeso, que estava localizada na Ásia Menor, às margens do Mar Egeu. O Mar Egeu é o mar que fica entre a península da Grécia, o Peloponeso, e depois a Ásia Menor. Tem essa reentrança, se a gente olha no mapa, chamado Mar Egeu, e às beiras do Mar Egeu tinha essa cidade de Éfeso, que era uma cidade bastante importante. Paulo passa por lá na sua 2ª viagem, e na 3ª viagem, quando está indo para Roma e vai ser preso. A esta comunidade que Paulo depois evangeliza e na qual trabalha por mais de 1 ano, como a gente escuta no texto dos Atos dos Apóstolos, Paulo escreve uma carta, como ele escreve não para todas as comunidades por onde passou, mas escreve a algumas delas, e uma delas é destinada aos Efésios, ou seja, aos cristãos de Éfeso. Como em todas as cartas, São Paulo, praticamente quase todas essas cartas, São Paulo as divide em 2 partes. Uma primeira parte em que ele trata normalmente de assuntos mais teóricos, no sentido assim, de que ele reflete sobre alguma coisa que ele nota que é importante para aquela comunidade. E depois, numa 2ª parte, São Paulo tende a responder questões daquela comunidade que lhe foram apresentadas ou que ele estava sabendo que estava acontecendo. Se a gente
ler todas as cartas de Paulo, e eu queria dar este conselho, né? Hoje, leiam toda a carta aos Efésios, porque nós não vamos ler todos os textos dela. Seria bonito, mas a gente não tem tempo, né? Não estou dizendo que não tem tempo aqui na missa, mas a própria liturgia não tem esta possibilidade, mas leiam porque é curtinha, né? Então, como em quase todas as cartas, São Paulo a divide assim. E quase sempre, se a gente toma as cartas de Paulo, ele começa com uma espécie de saudação inicial, que a liturgia hoje deixou de lado, né? Nós estamos no capítulo 1, a partir do versículo 3, porque no versículo 1 e 2, São Paulo faz a saudação habitual. Não sei se vocês sabem, mas essas saudações que a gente usa na missa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, são tirados justamente das cartas de Paulo e quase sempre são tiradas deste início, onde Paulo, endereçando aquela sua missiva, vai saudar então os cristãos que são seus interlocutores. E particularmente em 3 cartas, Colossenses, Filipenses e Efésios, São Paulo vai escrever em forma como se fosse de uma poesia. Para nós, como nós lemos em forma quase narrativa, né, ou dissertativa, não soa desta maneira, mas se a gente tomasse o texto, sobretudo em grego, a gente ia notar que tem um certo ritmo poético. Não? São 3 hinos que São Paulo escreve nestas 3 cartas, Filipenses, Colossenses e Efésios, e que são textos muito importantes, porque o centro destes textos é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a gente chama de hinos cristológicos, né? E hoje nós ouvimos o hino cristológico da carta aos Efésios. Eu não vou relê-lo, porque seria demasiado, mas depois relendo vocês vão notar que tem de fato esta centralidade da pessoa de Jesus Cristo nesta reflexão que Paulo oferece. Mas hoje eu queria me centrar numa expressão que Paulo usa, ou na verdade numa frase que Paulo usa, que, como eu disse no início, me parece muito importante para nós da igreja, mas também para o mundo de hoje. São Paulo vai dizer que Deus, antes da fundação do mundo, isso significa antes da criação, antes de todas as coisas, isto mostra que o que São Paulo vai dizer estava no desígnio providencial de Deus, e a gente pode dizer assim, no seu plano criador, quando ele cria todas as coisas, ele cria neste sentido, né? Então ele vai dizer que desde antes da criação do mundo, o Pai nos chamou a sermos santos e irrepreensíveis em Jesus Cristo, no seu Filho. Sob o seu olhar, no amor, ele vai dizer assim, né? Então, em Cristo, ou seja, no seu Filho Jesus Cristo, o Pai nos chamou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Esta expressão que Paulo usa, que na verdade é um eco que Paulo está fazendo do próprio Evangelho, porque Jesus mesmo já havia feito uma afirmação bastante parecida como esta, responde de uma maneira, vamos dizer assim, muito concisa a uma pergunta que nos últimos tempos ficou, sob certo sentido, adormecida, e por isso eu acho que tem causado um grande mal a nós e depois também à humanidade, que diz respeito ao sentido da nossa existência. Não só ao sentido, mas que diz respeito ao fim da nossa vida, a razão pela qual Deus nos criou. Então aqui, como eu disse, Paulo exprime de uma maneira muito concisa, respondendo esta pergunta. Se alguém chegasse para nós, às vezes as crianças assim perguntam isto, porque elas ainda têm uma curiosidade bastante aguçada, e como ainda não tem filtros, como nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? Se alguém perguntasse para você, por que Deus nos criou? A resposta era justamente essa: Deus nos criou para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor, né? Esta é a razão da nossa existência. Mas aqui é muito importante entender o que São Paulo quis dizer à luz do Evangelho, para que a gente entenda bem este sentido da nossa existência. Em primeiro lugar, quando a gente ouve esta palavra santidade, e nós quase sempre associamos elas aos santos, isto é justo, claro, né? Porque eles são para nós os exemplos de santidade, mas fazendo isso nós tendemos a pensar nos santos como nós temos aqui agora a nossa padroeira, né? Santa Genoveva. A gente
tende a pensar na imagem de um santo, porque este é o modo mais imediato que nós temos de ter contato na nossa vida cristã com a imagem dos santos, não a imagem física, né, mas assim, dos santos. Então a gente tende a pensar neles e por isso, na nossa cabeça, a santidade parece uma espécie de vida cristalizada ou petrificada numa imagem. E aí a gente tende a pensar nos santos como uma espécie de super-homens que viveram no nosso meio, né? E que tinham certos poderes especiais, porque depois eles faziam muitos milagres, isso é verdade. Né? E a gente pensa neles também nesta forma já final, né? Porque, claro, a imagem de um santo quase sempre reflete a obra acabada. Né? Então, a imagem esculpida, de alguma maneira, podemos dizer assim, sob certo sentido, a obra acabada do artista, mas também de Deus na vida daquele santo. E nós nos esquecemos que, na verdade, os santos eram pessoas como nós. Eu recentemente fiz uma meditação aqui, naquelas meditações mensais que tenho feito sobre este mesmo tema, e chamei a atenção. Né? Se a gente olha, então, Santa Genoveva, quem aqui ainda não leu a história da nossa padroeira, esse ano, por ocasião da celebração da sua festa aqui na paróquia, eu fiz questão de colocar a sua história lá no nosso Instagram, né? Então, Santa Genoveva, aos 8 anos de idade, manifestou diante de um bispo santo, que teve uma espécie de iluminação, e a chamou, né? Estava lá numa celebração, aos 8 anos manifestou o desejo de consagrar a sua vida a Deus. Então, imagina, aqui devem ter alguma criança de 8 anos de idade, então era uma criança de 8 anos de idade, como tem algumas que estão aqui no nosso meio, né? E manifestou esse desejo seu de consagrar-se a Deus e o levou a cabo, melhor dizendo. Né? Com 15 anos de idade, ela de fato deu este passo de consagração e junto com outras jovens da sua idade, se dedicava à oração, à penitência e ao serviço das pessoas, trabalhava com as suas mãos, ela não era uma freira, uma religiosa, né? Mas trabalhava com as suas mãos para poder ganhar o seu sustento, os pais já eram falecidos, e depois também para servir os mais pobres, etc. Então, aqui também deve ter alguma criança, alguma adolescente de 15 anos de idade, ou seja, naquela idade, aquela jovenzinha, que depois se tornou tão importante para Paris, que é a padroeira da polícia de Paris, né, que se transformou tão importante para o povo de Paris, era uma jovenzinha de 15 anos. Ou seja, os santos eram pessoas como nós, no sentido de que viveram a nossa vida. Tem santo casado, tem santo solteiro, tem santo que é criança, tem santo que é idoso, tem padre, tem religioso. Ou seja, isto mostra que os santos eram pessoas dos diversos estados de vidas. Mas em Cristo, isto é muito importante, porque o Pai nos chamou em Cristo. Por isso, para nós, Cristo é o modelo de santidade. Ele é o santo por excelência. Então, em Cristo, o Pai nos chamou a esta santidade, sob seu olhar, ou seja, debaixo dos seus olhos, segundo aquele projeto providencial que ele tinha. Mas o que significa esta santidade? E aí é muito importante, e é sobre isso que eu queria mais me dedicar na minha meditação. Esta santidade é uma santidade no amor. Então, o santo não foi alguém que cumpriu meticulosamente um código legal. O santo não é alguém que escrupulosamente colocou em prática de uma maneira perfeita preceitos legais, mesmo aqueles mais santos que são para nós o Evangelho. Mas, na verdade, quem foram santos foram aqueles que, como Cristo, por isso nós somos chamados em Cristo, né? Como Cristo, tiveram a coragem de fundar a sua vida, ou seja, de colocar a sua vida sob um binário, né? Sob dois fundamentos, dois pontos que, na verdade, são um só, né? Que é aquilo que Jesus viveu na sua vida, o amor a Deus sobre todas as coisas, e Deus tem a primazia porque é Deus, né? E de um outro lado, como concretização, como tradução concreta desse amor para com Deus, o amor aos irmãos, o amor ao próximo. Por isso que a santidade, na verdade, isto é segundo as próprias palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, a perfeição da santidade, na verdade, é a perfeição no amor. E é por causa do amor que nós também, como desdobramento deles, fazemos todas as outras coisas. Então, os santos, porque amavam a Deus sobre todas as coisas e amavam os seus irmãos, então, como consequência disso, é claro, também viviam ou procuraram viver de uma maneira íntegra os mandamentos,
procuraram cumprir de uma maneira exímia também as leis, né? Mas não simplesmente por uma procura de uma perfeição moral, né? Na verdade, aquilo era consequência, antes de tudo, do amor recebido, porque tinham consciência do amor de Cristo. Tinham consciência daquilo que Cristo lhes tinha feito, ou seja, Cristo tinha morrido por eles na cruz e eles eram muito conscientes disso. Por isso a grande parte dos santos, se a gente olha a história deles, gostavam de meditar constantemente a paixão de Cristo, justamente para se recordarem constantemente daquele amor que antes tinham recebido. E em base a esse amor que tinham recebido, e para imitar Jesus Cristo, uma vez que era em Cristo que o Pai nos chamou, então também se empenhavam para traduzir concretamente na sua vida aquele mesmo amor que Cristo havia vivido. Ao Pai, a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo. E por isso, pouco a pouco, nesse exercício de um amor, muitas vezes levado ao sacrifício, hoje, se estivéssemos celebrando a liturgia durante a semana, hoje é dia de São Camilo de Leles, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? São Camilo de Leles, depois foi um fundador, na verdade era um boêmio, tinha perdido tudo que tinha no jogo, depois se alistou porque precisava ganhar dinheiro de alguma maneira no exército da época, depois acabou saindo do exército de novo e um dia foi pedir lá trabalho no convento dos capuchinhos e vendo a vida daqueles frades, se converte e começa a dedicar toda a sua vida a cuidar das pessoas nos hospitais e funda uma congregação chamada dos Camilianos, né? Então imagina, né, um homem como esse, né, ele ofereceu toda a sua vida e meditava constantemente na paixão de Cristo para viver esse mistério da paixão de Cristo na sua vida. Naquele caso, dedicando-se incansavelmente à cura dos doentes. Outros foram de outra maneira, mas cada um, do mesmo modo, fazia sempre a mesma coisa como um suco vital, a gente pode dizer assim, né? Assimilado e traduzido cada um na sua vida, no seu estado de vida, que era este amor vivido na prática a ponto de fazer o sacrifício da própria vida. Assim também fizeram os santos casados, assim fizeram os mais velhos, assim fizeram os padres. Aqui eu cito a miúde São João Maria Vianney, imagina, que consumiu a sua vida atendendo 16 horas de confissão por dia durante 30 anos. Também é uma vida dada a conta-gotas. Ele não morreu mártir, como, por exemplo, morreram os outros santos, mas a conta-gotas foi consumindo a sua vida por Cristo e também pelos irmãos. Então, são esses que, num processo às vezes mais curto, às vezes mais longo, a providência de Deus tem os seus caminhos, né? Foram doando a sua vida, consumindo a sua vida, vivendo este amor cotidianamente, um amor feito de sacrifícios pequenos cotidianamente, e pouco a pouco foram alcançando esta perfeição no amor, que depois foi coroada quando eles entraram na eternidade feliz com Deus. A santidade, ela é uma obra acabada somente na eternidade. Porque enquanto estamos nessa vida, há sempre algo a aperfeiçoar. Há sempre um passo a mais de amor que a gente deve dar. Ou seja, o amor nunca está perfeito enquanto caminhamos nesta vida, né? Então, no final, Deus completa essa obra e nos coloca naquela eternidade feliz. E o que vai ser essa eternidade feliz? Onde estão os santos, né? Os céus aonde vivem os santos, hoje, nesse estado de vida dos santos, outra coisa não é que senão este amor vivido por Deus acima de todas as coisas e pelos irmãos. Por isso que o céu é o lugar dos santos. São aqueles que, enquanto peregrinavam nesta terra, procuraram concretamente, com todos os limites e imperfeições, porque apesar de serem santos, não eram impecáveis, né? Então, apesar de todos os limites e imperfeições, foram aqueles que, no caminho da vida, foram traduzindo o amor concretamente, um amor feito de pequenos e às vezes de grandes sacrifícios, até atingirem aquela perfeição de que fala São Paulo, né? Aquele estado irrepreensível sob o olhar de Deus no amor, que os fizeram entrar na eternidade feliz com Deus, ou que é esta eternidade feliz com Deus. E por isso é muito importante a gente se lembrar disso para a nossa vida, né? Qual é o sentido da nossa existência? Para onde nós estamos indo, né? O que dá sentido à nossa vida? É esta santidade. Por isso, tudo na nossa vida deveria ser ocasião, ou deveria se converter para nós em ocasião de fazer um passo a mais na santidade. O que significa fazer um passo a mais no amor. Todas as ocasiões da nossa vida, nós deveríamos utilizá-las para tornar este amor
concreto, para pôr em prática aquilo que nós professamos como parte da nossa fé, né? Irmos traduzindo, ainda que fosse a conta-gotas, né? Este amor que se manifesta nas atitudes concretas de cada dia. Isto nos levaria depois a este mesmo estado que os santos estão. E é muito interessante porque da nossa vida nós não precisamos desprezar absolutamente nada, a não ser o pecado, né? Mas todas as outras coisas que a gente quisesse poderia servir para isto, né? Por isso que a gente não precisa, para sermos santos, nós não precisamos nos afastar da realidade da nossa vida. Na verdade, a santidade que nós vivemos se dá na nossa vida, porque é na minha vida, do modo como ela se mostra, com as características que ela tem, com o estado de vida que é o meu, ou seja, esta vida que eu vivo, é nela que eu posso amar concretamente. E é amando concretamente a Deus e aos irmãos na minha vida que eu faço progresso na santidade. Por isso, se eu sou casado, então é o amor que eu me empenho para viver todos os dias com a minha esposa. Se eu tenho pais, com os meus filhos. Se eu sou filho, com os meus pais, com os meus irmãos, né? Como padre, por exemplo, na minha vida como padre, na comunidade, em todos os outros trabalhos que eu tenho. As irmãs, a mesma coisa na vida religiosa, na sua missão, na sua espiritualidade. Ou seja, cada situação da nossa vida, eu estou jogando bola com os meus amigos, deveria se converter em ocasião de amar mais a Deus e mais os meus irmãos. Eu tenho que trabalhar, né? O trabalho meu, qualquer trabalho que seja, poderia ser de um carpinteiro, poderia ser de um marceneiro, pode ser de um médico, pode ser juiz, pode ser o presidente da república, né? Este meu trabalho, lá eu deveria procurar viver de uma maneira muito concreta o amor a Deus e aos irmãos. E este amor a Deus e aos irmãos, vivido lá naquela situação, me ajuda a fazer algum passo a mais na santidade. Eu tiro férias com a minha família, enquanto estou indo de carro, com todos os problemas que acontecem na viagem. De novo é uma outra ocasião para amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, tirando o pecado, nenhuma realidade da nossa vida deveria ser desprezado. E, na verdade, em todas elas, eu deveria me empenhar sinceramente para fazer algum passo. Por isso, a grande pergunta que nós devemos fazer, além do sentido, né? Isto é muito importante, a gente precisa saber para onde a gente está indo, né? Eu não estou nesse mundo simplesmente para viver. Eu não vivo para ganhar dinheiro, né? Eu não estou nesse mundo simplesmente para fazer conquista, para ter casa, carro, trabalho, para viajar. Não, isso tudo é só fim intermediário. Na verdade, isso tudo deveria ser ordenado e orientado para que com tudo isso um dia eu pudesse contemplar a Deus face a face. Por isso, a grande pergunta é como vamos usar bem desta nossa vida para chegarmos à santidade. E depois, em que lugares da minha vida eu preciso me empenhar mais, dar passos maiores, né? Se a gente olha para a vida dos santos, apesar de todo o sacrifício, né, é uma beleza, né? É comovente ver o que esses homens e mulheres fizeram e como viveram a própria vida. E oxalá, dentro do nosso coração, tivéssemos um desejo honesto e sincero, tão forte e apaixonado como foram o dos santos, né, de amar a Deus e de amar os irmãos. E é este desejo, depois traduzido no dia a dia, que poderia fazer-nos dar passos de santidade. Se nós não temos esse desejo, faz bem pedi-lo hoje. Senhor, dá-me a graça do desejo de ser santo. Né? E não só o desejo de ser santo, mas pois o desejo também de traduzir este desejo na prática através do amor sob o olhar de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.